acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Gente, muito boa tarde pra você. Chega mais que a semana tá começando do jeitinho que a gente gosta. Galo e Cruzeiro venceram ontem. Vamos começar com a vitória do Cruzeiro? 3-1, porque deu bom, e deu bom pro Caio Jorge, que deu a volta por cima no Mineirão. Não é comum um jogador comemorar um gol pedindo desculpas para a própria torcida. O Caio Jorge se sentia em dívida com os cruzeirenses. Confesso que eu esperava que a torcida fosse me cobrar um pouco mais. Comprado por mais de 25 milhões de reais, ele não fez gol nos 10 primeiros jogos. Perdeu um pênalti e o Cruzeiro empatou com o Internacional na rodada passada. Era preciso dar uma resposta diante do Atlético Goianiense. Com o Mineirão lotado, mais de 58 mil pessoas. No anúncio da escalação, o atacante foi vaiado. Logo aos 5 minutos, ele pediu pênalti e o árbitro marcou. Toque de mão. É o Gonçalo Freitas, ele tá com o pé dentro da área. Dessa vez, o Caio Jorge nem cogitou pedir para bater. O cobrador oficial estava em campo. Tá lá o William da seleção, correndo pra bola, bateu! O segundo gol saiu de uma arrancada do Caio Jorge, com um cruzamento na medida pro Matheus Henrique. E o cara que estava sendo vaiado, o Caio Jorge, meteu um cruzamento perfeito na cabeça do Matheus Henrique. O William pediu para a torcida aplaudir o autor do passe pro gol. Foi a primeira assistência do Caio Jorge com a camisa do Cruzeiro. Ainda faltava o gol. O costarriquenho Campbell descontou para o Atlético Goianiense. E o primeiro tempo terminou 2-1. Caio Jorge estava louco para fazer o dele. O último gol tinha sido há 7 meses, ainda na Itália, jogando pelo Frosinone. Dessa vez, o esforço foi recompensado. Caio Jorge na área, emendou! Gol! Nasceu o gol do Caio Jorge! Teve agradecimento especial para o Matheus Pereira, que deu passe açucarado para o gol, que quebrou o gelo na relação entre Caio Jorge e torcida do Cruzeiro. Só agradecer, eles tiveram paciência, sabe, no meu momento. Venho trabalhando todos os dias para estar melhorando, estar pegando aquele ritmo de jogo. O jogador que entrou vaiado saiu ovacionado. Será o início de uma história de amor? História de amor é aqui, ó. Henrique Fernandes, tudo bem? Te amo, meu camarada, beleza? Que redenção, hein? Bem-vindo ao Cruzeiro, né, Caio Jorge? Chegou ao Cruzeiro e mostrou todo o repertório dele. Não é aquele atacante goleador. No Santos não era assim. Ele era um cara que servia também, como serviu o Matheus Henrique, que gosta principalmente de receber essa bola atacando a última linha, né? Como foi o lance do gol. Excelente ele ter atuado bem nesse momento em que agora ele vai ter mais protagonismo. Mas vamos ver como é que foi o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro, apesar de ter vencido, o Maurício, ter iniciado, né, o jogo muito cedo fazendo um gol de pênalti, ó, bem convertido pelo William, lateral da seleção brasileira. O Cruzeiro teve alguns problemas para jogar. Mesmo com 2-0 e um início de jogo forte, teve muito problema para marcar o Atlético Goianiense, ó. Falhas de marcação, principalmente na entrada da área. E aí o Seabra precisou agir no intervalo, né? Sacou o William. A gente tá vendo o gol que diminuiu o placar do Atlético Goianiense e poderia ter saído um gol de empate. Ele precisou sacar o Wallace, colocou o Romero como primeiro volante e corrigiu isso um pouco mais no segundo tempo, mas no primeiro tempo a gente viu que foram muitas oportunidades do Atlético e o Cruzeiro construiu só mais aquela ali com o Zé Ivaldo. Segundo tempo a coisa melhorou um pouco mais e o jogo meio que foi liquidado. Foi esse passe maravilhoso do Matheus Pereira para achar o Caio Jorge, mas acho que é um jogo que, por mais que dê conforto ao Seabra para trabalhar nesse período de data FIFA, fora de qualquer pressão, é importante corrigir algumas questões defensivas que o time mostrou. E com o resultado, o Cruzeiro chegou no G5. A nota triste do jogo foi o Japa, que se machucou, passar por uma cirurgia, né, no pé direito. Uma pena, né? Uma pena. Deve acabar a temporada para ele, o jogador que precisava de sequência esse ano. Vitória do Cruzeiro nesse domingão, 3-1 para cima do Atlético Goianiense, acabando com uma sequência que já incomodava. O Cruzeiro não vencia há 5 jogos na Série A
do Campeonato Brasileiro. Eram 3 derrotas e 2 empates e a recuperação veio diante do Atlético Goianiense para seguir com um grande aproveitamento como mandante na competição. E melhor do que isso, os resultados ajudaram e o Cruzeiro termina a rodada 25 na 5ª colocação, com 41 pontos. O Cruzeiro ultrapassou o Bahia, que perdeu para o Red Bull Bragantino, e ultrapassou o São Paulo, que foi derrotado pelo Fluminense. O Botafogo lidera com 50 pontos em 25 jogos. O Fortaleza é o vice-líder, em 24 jogos tem 48 pontos. O Palmeiras, o terceiro colocado, 25 jogos, 47 pontos. O Flamengo é o quarto com 24 jogos, 44 pontos. E o Cruzeiro, o quinto, 25 jogos, 41 pontos, 8 gols de saldo. E o São Paulo fecha o G6 com também 41 pontos, só que tem um gol a menos no saldo e por isso o Cruzeiro terminou a rodada na 5ª colocação. O Cruzeiro de folga nesta segunda, folga também terça e folga quarta. A retomada dos trabalhos na 5ª. Aí o Cruzeiro vai direto até o jogo do dia 15, diante da equipe do São Paulo, esta partida no Mineirão, que deve ter também um grande público. Na sequência, o Cruzeiro faz o primeiro jogo fora de casa do mata-mata das quartas de final da Copa Sul-Americana. A notícia ruim ficou por conta do volante meia Japa. O Cruzeiro informou o seguinte, que o Japa, ele passou por exame de imagem e teve diagnosticada uma fratura ao nível do pé direito. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico que será realizado nos próximos dias. Todo o processo de recuperação acontecerá no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E o Cruzeiro desejou uma plena recuperação ao Japa, como passa por cirurgia, vai ficar um bom tempo afastado. O jogador aí vai perder os próximos meses do Cruzeiro nesta segunda parte da temporada de 2024. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!